Olá pessoal, esse canal está sendo criado agora para contribuir com as mães que passaram pelas mesmas situações que nós, diagnosticada com IIC, né, passamos. Então assim, eu resolvi fazer este canal para poder dividir, compartilhar, assim como várias mães de vários outros canais que eu já vi fazem, né? Compartilhar essa experiência e dar seu testemunho também, né? Então, eu gostaria de conversar com vocês hoje contando, né, a minha história, meus testemunhos. Então hoje eu vou contar para vocês a minha primeira perda, o meu primeiro testemunho. Eu engravidei aos 29 anos e era assim uma gravidez planejada, só que a minha menstruação ela era muito desregulada. Então eu vinha tentando, já havia um ano, e nunca, né, engravidei. Logo depois, mais ou menos um ano e um mês, um ano e 2 meses, eu comecei a perceber que tinha algumas coisas no meu corpo que tinha mudado. E fui fazer um exame e diagnosticou que eu estava grávida. Fiz uma transvaginal. Então eu já estava grávida de 13 semanas, né? Já estava bem grandinho. Então foi muita felicidade, muita alegria e pouco tempo depois veio a perda, né? Como foi que aconteceu a minha primeira perda? Por volta das 20 semanas, 21 ou 22 semanas, não me lembro exatamente. Eu limpei a casa e lavei 2 banheiros. Isso pela manhã. Quando foi à tarde, por volta de 1h30, 2 horas, eu comecei a sentir dores, né? E essas dores eram as contrações, eram nas costas. E fui ao médico, deram um toque e disseram que eu estava, né, com 2 centímetros de dilatação, estava com risco de aborto tardio. Fiquei internada por 3 dias em observação e recebendo inibina para não ocorrer a perda. Tive alta, mas no momento que eu tive a alta, o médico disse que eu tinha que ficar em repouso, mas que eu poderia voltar às minhas atividades, trabalhar. Ele não explicou como seria o repouso e eu, inocente, achei que o repouso só não era fazer as coisas dentro de casa, diminuir mais o ritmo. Então voltei a trabalhar e 2 dias mais ou menos eu fiz uma viagem e simplesmente começou a dilatar muito. Eu comecei a sentir várias contrações, uma atrás da outra na madrugada. E esperei amanhecer, porque eu não estava na cidade, estava no interior do município. E aí fui ao hospital. Dia 2 de novembro, dia de finados. O ano foi 2015. 2 de novembro de 2015. E eu, né, recebi o diagnóstico de que o coração do bebê já estava parando, que não foi fácil receber. Primeiro eu percebi que o coração estava com batimentos lentos e a médica tentou esconder, né? E depois ela mediu e realmente disse que não ia mentir para mim, né? E disse que não poderia mais nada ser feito. Como era a primeira gestação, assim, foi muito pesado para mim, né? Aquela perda. Eu chorei por muito tempo
não tinha comprado as coisas do bebê, mas eu já tinha ganho. Porque o meu pré-natal ele foi feito pela rede pública, pelo SUS, primeiro. E eu tive, né, ganhei do pré-natal uma lembrancinha, que era um mijãozinho. Então eu chorava muito, eu não podia ver mulheres grávidas na rua, eu não podia ver criancinhas, bebezinho novo, que eu ficava pensando assim, mas por que isso aconteceu comigo? Só me disseram que era um aborto tardio, que não tinha mais o que dizer, né? Então essa falta de informação, de resposta pelo que eu passei, foi o que mais fez o meu luto pelo meu filho ser demorado. E me senti incompetente, muito incompetente como mulher. E passando o tempo eu fui superando. Porque a gente tem que superar, né? Deus dá o consolo, dá o conforto. E isso é que faz a gente levantar e dizer, não, vou tentar novamente, né? E é isso que posteriormente nós vamos conversar, né? Não passei muito tempo, assim, 2 anos em luto, não. Foi questão de meses mesmo pra eu tentar novamente. Então essa nossa conversa sobre o meu testemunho eu deixo aqui hoje para vocês, né, compartilhando a minha experiência, né, no SUS, como foi a minha primeira perda. Então agradeço a vocês que estão aqui no meu canal e logo logo a gente volta com o segundo vídeo, eu contando a minha segunda perda. Tá, gente? Um beijo e se inscrevam no canal.